Eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre as lesões de pele e a hiperpigmentação na gravidez e como elas interferem na nossa autoestima e na nossa vida de gestante, tá certo? Na nossa qualidade de vida. Oi mamães, eu sou Valéria Gomes, eu ajudo mamães e futuras mamães a esclarecer todas as etapas da gestação. Eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre um grande problema que surge na gestação e que é motivo de incômodo para muitas mamães. De incômodo, de vergonha, constrangimento, enfim, traz, além do medo de que essas lesões surjam, existe depois um constrangimento depois que as lesões aparecem. Eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre as lesões de pele e a hiperpigmentação na gravidez e como elas interferem na nossa autoestima e na nossa vida de gestante, tá certo? Na nossa qualidade de vida. Antes de mais nada, eu queria conversar com vocês sobre as alterações fisiológicas da pele, né, na gestação. Por quê? Porque existem algumas outras lesões que não estão relacionadas às alterações fisiológicas, tá? A gente classifica as questões de pele na gravidez em doenças já pré-existentes, porque tem mulheres que quando engravidam elas já têm algum transtorno de pele, né? Dermatite atópica, por exemplo, eu tenho dermatite atópica, tem mulher que tem doença autoimune, né? E existem algumas outras coisas que surgem na gestação, algumas outras doenças de pele que surgem na gestação, que não necessariamente são alterações fisiológicas, tá? Como exemplo, eu poderia citar o prurido da gestação. Prurido é a mesma coisa que coceira. É um transtorno de pele que pode aparecer na grávida, né? E é característico da gestação, mas que não necessariamente é uma alteração fisiológica, tá? E existem as alterações fisiológicas da pele, que estão relacionadas ao fator hormonal, né, da gravidez, a hiperpigmentação natural, né, da gravidez. A gente tem um aumento da pigmentação e aí podem surgir algumas questões específicas em alguns locais, né? É o caso da acne, né, que surge porque aumenta a secreção de gordura na pele, né? A seborreia, ela aumenta na gestação pelo próprio fator hormonal, tá? E aí tem gestante que já tem acne antes, né? E para essas mulheres, um percentual, para algumas melhora e para algumas piora, tá? Então, pode ter essa tendência a piorar da acne durante a gestação. E ela tá inclusa dentre as alterações fisiológicas, né? Tem a questão do melasma, né? Que muita mulher apresenta, que é principalmente no rosto. Apresenta aquela mancha escura, marrom, geralmente fica aqui, ó, em torno das bochechas, tá? E ela é de bem difícil controle, principalmente para as mulheres que não usam alguns fatores de proteção que a gente vai falar lá na frente. E o carro-chefe, né, da questão da pele na gravidez, que são as estrias, né? Então, eu vou focar nessas lesões que são mais características da gestação, tá certo? Que estão mais relacionadas, o surgimento delas está relacionada muito ao fator hormonal da gestação, tá? E aí, o que é que acontece? Depois que essas lesões aparecem, elas são motivo de constrangimento, né? Porque as estrias mesmo é justamente na barriga, né? Que é o que a gente mais gosta de exibir durante a gestação. É a barriga, tem a questão das fotos, né? Que a gente quer tirar muitas vezes no período gestacional. E aí, quando chega, principalmente no terceiro trimestre, as danadas das estrias aparecem e a gente fica bastante incomodada, né? Tende a ficar bastante incomodada. E aí, ainda tem envolvido nesse processo a questão do tratamento, né? O que é que a gente pode usar, ou até o que é que a gente pode usar para prevenir que não prejudique o bebê. Então, junta a questão da lesão e ainda o medo, né? Do que a gente vai usar que não prejudique o bebê, né? E aí, isso gera um processo de estresse, a autoestima da gente fica baixa, não é isso? E aí, querendo ou não, isso altera a sensação da gente de bem-estar e de qualidade de vida na gravidez. Então, o que é que muitas mulheres me referem no consultório? Ah, mas aí só porque eu tô grávida agora eu tenho que ter esse cuidado todinho, sem entender o que é que realmente, porque realmente tem que cuidar da pele na gestação, né?
Aí é justamente por conta dos fatores hormonais que estão envolvidos e de várias outras questões, tá? Que se você já também não cuidava da pele antes, a tendência é piorar na gravidez, tá? Então, muitas mulheres acham que só pelo fato da gravidez não tem que ter nenhum cuidado especial com a pele, né? Que isso é um mito, né? A gente tem que cuidar da pele normalmente sem estar grávida e na gravidez ainda mais, tá? É interessante que quem puder faça inclusive consulta, né, com um especialista, com um dermatologista. Por quê? Porque é um profissional que vai te direcionar melhor no sentido de dizer para você quais são os produtos seguros para serem usados nesse período, tanto de prevenção quanto de tratamento de alguma lesão, tá certo? Outra questão que é muito comum entre as grávidas é o pensamento de que, por estar grávida, também não pode usar nada ou não pode mais usar os tratamentos que usava antes, principalmente em relação a produtos anti-idade, né? Ah, mas eu usava antes e eu não posso mais usar agora, então não tenho o que fazer, tenho que esperar, né? Que também não é verdade, tá? Porque existem tratamentos que já podem ser iniciados na gestação e até continuados na fase de aleitamento materno, tá bom? Então não é o fato de estar grávida também que vai impedir, tem que ter o meio termo, tá? Muitas vezes tem que ser produtos mais leves, né? Por conta da questão da absorção, porque tudo que a gente passa na pele e no couro cabeludo é absorvido e vai para a nossa circulação sanguínea. E alguns desses componentes que vão para a circulação sanguínea podem passar pela barreira da placenta e chegarem no feto, né? E aí causa alguns podem causar algum tipo de toxicidade, né? Então a gente tem que prestar atenção a isso, mas não necessariamente a gente tem que simplesmente deixar para lá e esperar e deixar o estrago acontecer, né? Em relação aos erros, né? O que é que a gente comete de erro mais comum? O que é que eu vejo na minha experiência, né? A gente tem para tudo na nossa vida, principalmente para as mulheres, existe um padrão de beleza muito rígido, né? Que é imposto. E aí a gente tem aquela ideia muitas vezes de que a grávida é plena, de que a grávida tem a pele linda, tem as curvas perfeitas, porque é um momento de muita plenitude, a gravidez e coisa e tal. E nem sempre é assim, né? Então o que é que acontece? Muitas mulheres, elas não contam com esses problemas, elas acham ou desconhecem e acham que pode ser, a gravidez vai passar normal com a pele sem sofrer alteração necessariamente, né? E a gente sabe que as estrias, por exemplo, atingem cerca de 90% das grávidas. Então é um número bastante expressivo, né? E a gente não pode simplesmente desconsiderar. A gente tem que incluir isso daí no pacote e tem que prevenir, né? A gente também não pode se desesperar, mas também não pode ficar passivo ali, deixando o tempo passar sem tomar nenhuma providência, né? Então, isso é um pensamento também que é errôneo. Muitas vezes as lesões, inclusive algumas, aparecem justamente por esse tipo de pensamento, que não se deve fazer nada, que eu vou ficar plena 9 meses ali e tá tudo certo. Nunca tive nenhum problema de pele, então tá tudo certo, né? Em relação aos produtos, né? Ao que usar e tal, é o seguinte, às vezes a gente não tem o conhecimento, né? Como eu já falei, do que usar, fica insegura, ou às vezes realmente não sabe mesmo sobre o que usar, e aí a gente acaba seguindo alguns conselhos, né? E usando alguma coisa que não se deve usar, ou que seja tóxica, né? Na pele, enfim, para tratar alguma mancha ou alguma lesão dessa, ou no rosto, né? Tem muito produto de rosto que é proibido. Por exemplo, tem muito produto para acne que é proibido, né? Então, produto à base de ureia, dependendo da concentração, não pode usar de jeito nenhum. Então, tem que ter esse cuidado, tá? Não é sair usando o que todo mundo sai indicando por aí, tá? Realmente tem que ter uma indicação e uma autorização de um profissional, para a gente também não fazer o negócio de qualquer jeito e depois sair mais caro, né? Outra coisa todo mundo diz que quando a barriga tá coçando é porque tá surgindo estria. Então, galera, é só eu não coçar que a estria vou evitar a estria. Passo, quando tiver coçando, eu passo óleo e não vai abrir.
Não necessariamente, tá? Não tem relação. Obviamente, quando a estria tá se abrindo, você sente coçar. Mas só o fato de você não coçar não significa que a estria não vá aparecer, tá certo? Obviamente que quanto mais você coçar, mais você vai irritar e perturbar ali aquela área que já tá sofrendo, né, um dano. Porque a pele, quando ela tá se esticando, as fibras de colágeno estão se rompendo e aí quando você faz o atrito mecânico de coçar, você piora ainda mais. Mas o fato de não coçar não quer dizer que a lesão não vá acontecer, tá? São outros fatores aí envolvidos, tá? Então não tem muita relação. E é engraçado que muita gente acha que qualquer óleo, né? Qualquer óleo serve para barriga e tal, e qualquer hidratante, qualquer produto serve para botar. E não é, tá? A gente tem que, principalmente para as estrias, a gente tem que procurar produtos que sejam adequados para as estrias, voltados, especializados naquele tipo de lesão, tá? Porque o estiramento da pele é muito grande. No caso das estrias, existem vários outros fatores envolvidos, né? A hidratação, principalmente, o ganho de peso, porque quanto mais peso você ganha, tanto a pele, maior fica o neném, né? E mais a sua pele tem que esticar para dar conta do tamanho da barriga, tá? A própria idade da mãe interfere, porque quanto mais jovem, mais, vamos dizer assim, mais rígida a pele é, menos flácida ela é. Então, quando a pele tem que se esticar, o que é que acontece na gravidez, né? A gente tem que esticar a barriga rapidamente num curto período de tempo. Então, teoricamente, nas últimas semanas, que é quando o bebê ganha mais peso, é um aumento muito rápido para uma pele que ainda está, teoricamente, ali rígida, que ela não tem flacidez, né? Então, a pele da mulher mais nova, como ela não tem muita flacidez, como ela não sofreu nenhum dano ainda, não passou a primigesta, que a gente diz, que é a primeira gravidez, como aquela mulher nunca passou por um processo de gravidez, ela nunca teve um estiramento dessa pele. Então, quanto mais jovem e primeira gestação, a probabilidade de surgir estrias aumenta. Por quê? Porque aquela pele ali é como se ela fosse uma pele virgem, vamos dizer assim, ela nunca sofreu nenhum estiramento. Então, provavelmente, quando chegar nas últimas semanas, vai ter um estiramento brusco ali, mais rápido, e aí essa pele pode, essas fibras de colágeno, a própria questão hormonal no local, o aumento da circulação naquela pele ali e a circulação dos hormônios, ela altera a questão das fibras, tá? Então, provavelmente tem uma grande chance de ter rompimento das fibras de colágeno e de surgirem as estrias, tá? E aí, Valéria, tu tá me dizendo tudo isso, mas e aí, o que é que eu posso fazer para evitar essas danadas dessas estrias, dessas manchas, né? Tem manchas que a gente não tem como evitar, porque são manchas que são próprias, são adaptações do nosso corpo à gravidez em si, tá? Que não são manchas que são consideradas negativas. Por quê? Porque depois da gravidez, com algumas semanas ou meses, elas podem regredir, tá? E tem umas que realmente elas vão regredir naturalmente e que não necessariamente elas persistem, tá certo? Um exemplo, Valéria, a linha nigra. Vocês sabem o que é a linha nigra? É aquela linha escura que aparece entre o umbigo e a região do púbis, tá? Aquela linha vertical que aparece na barriga. Então, aquela linha ali, ela escurece, passa a gravidez escurecida, né? Surge por volta de 16, 17 semanas e aí vai ficando, né? Até o final da gestação e ela desaparece. Semanas ou meses após a gravidez, ela vai desaparecer. Da mesma forma, a areola, né? A gente nota que o bico do peito vai ficando mais escuro desde as primeiras semanas de gravidez. E quando chega no final, a gente já tem uma linha mais escura ao redor da areola, como se fosse um aumento da areola, né? Como se fosse uma projeção da areola mais para fora, para ficar maior. Então, aquela pigmentação ali também, ela tende a diminuir depois da gestação. Região vaginal também fica mais escura, né? E aí também regride. Tudo isso aí é transitório, né? Passou a gravidez, os hormônios caíram, os hormônios da gravidez caíram, né? Tem um hormônio
que está bem envolvido também nesses processos, que é a elastina, tá? Que é relaxina, doida. É a relaxina, que ela tá bem envolvida com esses processos, tá? Da pele. Então, quando esses hormônios voltam a entrar nos níveis normais, quando termina, fim da gestação, o que acontece? A tendência é essas manchas voltarem ao normal, tá certo? Regredirem, essa hiperpigmentação, ela regredir, tá certo? E tem as lesões, que aí tem a estria, né, que vai ficar, a estria, uma vez que ela se rompa, você não consegue fazer com que sua pele volte 100% ao que era antes. A gente consegue minimizar bastante as estrias com os tratamentos estéticos que tem hoje, mas você não consegue voltar 100% ao que era antes. Infelizmente, ainda não inventaram nenhum tratamento que seja tão eficaz a esse ponto, né? Mas a gente consegue trabalhar isso de algumas formas para melhorar bastante, tá? E o melasma, por exemplo, os estudos sugerem que cerca de 30% das gestantes persistam com essas marcas, tá? Mesmo que menos intensas do que na gravidez, mas algumas persistem, tá? Principalmente quando você não tem as medidas de prevenção durante a gravidez. E aí, quanto mais sol, quanto mais exposição ao sol, mais escuro vai ficando e mais difícil de reverter depois da gravidez, tá? Principalmente mulheres que entram com o uso de anticoncepcional oral, tá? Porque os anticoncepcionais têm o quê? Hormônio, né? Progesterona ou progestágeno e estrogênio, né? Então, estrógenos. Então, esses hormônios também contribuem para que essas manchas elas não voltem, não regridam 100%, tá certo? Fora isso, a gente tem a questão do envelhecimento, né, da pele. Quando a gente não cuida, a tendência é que essa pele fique ressecada, e quando a gente não cuida, a tendência é ter exposição ao sol sem proteção, e isso também contribui para o envelhecimento da pele, para o ressecamento, inclusive para risco de câncer, tá? Então é bem importante para a vida a gente fazer isso, não só na gravidez. Vocês estão percebendo que a gravidez é um momento que a gente tem a oportunidade de refletir, né, e de recalcular muitas rotas na nossa vida em relação aos nossos hábitos, né, ao nosso estilo de vida, aos nossos hábitos relacionados à nossa saúde. Então, tudo isso também faz com que vocês repensem e recalculem várias atitudes de vocês para a vida, não só para esse período, tá certo? É o momento da virada, tá bom? Então, agora vamos falar o que é que eu posso fazer, tanto para evitar quanto para minimizar. Nem sempre a gente vai conseguir evitar, porque existem alguns fatores genéticos envolvidos, a própria cor da pele, a raça, que a gente chama, ela interfere em alguns processos, tá certo? Também nas estrias, tá? Então, nem sempre elas vão ser evitáveis, mesmo quando a gente cuida direitinho da pele. Mas o que eu tô querendo dizer é que com essas medidas a gente consegue, mesmo que a gente não consiga evitar, a gente vai conseguir amenizar esses sinais e essas manchas, tá certo? Então vamos lá, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente onde a gente tem que focar, né? Primeira coisa, a gente tem que focar na limpeza da nossa pele, né? Antes de qualquer coisa, antes de passar qualquer produto, qualquer coisa, a gente tem que limpar a pele como um todo, né? Tanto seja no banho, seja em relação à limpeza facial, que geralmente a gente tem um cuidado à parte, né? Então, em relação à limpeza facial, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que conservar a barreira protetora da pele, né? Que a gente sabe que todo mundo tem uma barreira natural. Umas mais eficazes, outras menos eficazes, tá? Tem gente que tem a barreira da pele muito frágil. Eu, por exemplo, que tenho dermatite atópica, eu tenho uma barreira da pele muito frágil. Minha pele é muito sensível, qualquer coisa mancha. E a minha barreira, ela não é muito eficaz. Então, eu sofro muito com fatores externos mesmo do ambiente. Poeira, ácaro, tá? Poluição, tudo isso interfere. O próprio suor da minha pele acaba que, se eu ficar muito tempo suada e com o corpo com muito suor, a pele colada no suor, esse próprio suor, ele irrita, ele causa lesões.
Então a gente tem que cuidar para conservar essa barreira, né, natural da pele e diminuir o risco de aparecimento dessas lesões, que no caso pode ser a acne, pode ser cravo, né? Os cravos aumentam muito também. Por quê? Porque se aumenta a secreção de gordura pelos nossos poros, qual é a tendência? Se a gente não higieniza direito, o poro vai entupir e ali vai fazer um processo inflamatório, que são as espinhas, né? Que é a famosa acne, tá? E aí, os cravos, que são parasitazinhos que ficam lá dentro, também, se você não higieniza a pele corretamente, não tem como você manter aquela pele ali livre desses agentes. Então, uma boa higienização faz parte, é o primeiro passo, tá certo? Logicamente que com produtos que são permitidos, né? A gente não vai fazer uso de produto que não é permitido. Por quê? Porque a gente tem uma toxicidade pro feto, né? Outra coisa, em relação à higienização do corpo como um todo, o que acontece? Quanto mais quente o banho, mais a gente remove essa barreira natural da pele. Então, banho muito quente, ele acaba diminuindo a secreção e a barreirinha que a gente tem, que é meio como se fosse uma barreira oleosa mesmo. E aí a gente acaba diminuindo isso, porque é como se o calor... Vocês já viram quando a gente quando a pia tá bem gordurosa, que a gente ferve água para derramar dentro da pia, para derreter a gordura e limpar? Pronto, com a nossa pele é o mesmo processo. A barreira que protege a nossa pele, ela é como se fosse uma barreira gordurosa. E quanto mais a gente esfrega, passa sabonete e passa água quente, mais a gordura e a barreira vai sendo retirada e mais a nossa pele vai ficando exposta. Tanto a bactéria quanto a ácaro, quanto as questões infecciosas, né? De repente a gente sofre um corte na pele, um arranhão, e aí aumenta também a facilidade daquilo ali infeccionar, tá certo? Então, evitar banho muito quente. Ah, Valéria, não posso tomar banho morno não? Pode tomar banho morno, não tem problema nenhum, tá certo? É só não ser um banho daquele que sai fumaça. Que eu sou muito suspeita para estar falando disso, porque eu amo banho quente, amo daqueles que você sai, o banheiro tá todo embaçado. Pra mim, é a coisa mais relaxante que tem. Se eu entrar no banheiro, botar uma musiquinha ambiente e tomar um banho daquele quente, fervendo, pra mim é maravilhoso. Mas infelizmente eu não posso fazer isso sempre, porque minha pele já é ruim. Então toda vez que eu faço isso, a probabilidade de eu vir a ter uma lesão a mais de dermatite é bem grande. Então vamos lá, segundo passo, né? Agora eu já limpei a pele todinha, tá tudo limpinho, higienizado, agora eu vou hidratar, tá? O segundo passo é caprichar na hidratação. Que tipo de hidratação? Tanto a hidratação que a gente faz de dentro para fora, ingerindo água. Água é água, não é suco não, tá? É água, o que hidrata é água pura, tá? Tanto aumentando a ingesta hídrica, né? Bebendo água, bastante água, quanto passando a hidratação de fora para dentro, hidratando diretamente a pele, tá? No caso da barriga, a barriga é um caso à parte, porque o ideal é que a gente hidrate a barriga, o quadril, né? Na gravidez, além da barriga, que estica muito, a gente sabe que o quadril se alarga, né? Para dar passagem para o bebê. As coxas também, aqui entre as coxas, né? Essa parte lateral do quadril, né? Aqui os flancos, o famoso pneuzinho, né? E o bumbum. Toda a nossa pelve, ela se alarga. Toda a nossa chamada bacia, ela vai se alargando e aí a pele também nessas regiões estica muito. Além de que as mamas, né? As mamas aumentam muito de volume porque as glândulas estão aumentando para produzir leite. Então, as mamas também é outra região que é bem crítica, né? E que pra gente causa um incômodo muito grande, porque a gente quer usar uma roupa com decote depois, e aí uma vez que abre as estrias, mesmo que não fique a estria escura, né? Porque a gente sabe que a estria escura, ela é a estria quando tá em processo de surgimento. Quando a estria vai surgindo, ela tem um processo de cores, né? E aí depois ela vai ficando branca, que aí a gente sabe que é uma estria que já
é uma estria mais antiga, né? Mas mesmo que ela não fique escurecida, ela fica aquelas linhas brancas, né, que são bem visíveis em algumas mulheres, e aí isso incomoda demais pra gente que gosta de decote, que gosta, né, de ter a nossa sexualidade em dia, a nossa autoestima, aí fica com a mama com essas linhazinhas, né? Não que isso tenha que afetar, né? Na verdade, isso não tem que afetar a gente, mas que a gente sabe que para muitas mulheres, sim, afeta, incomoda, né? E depois eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, tá? Em relação às estrias, além da hidratação, eu queria só fazer um parêntese aqui, porque evita roupa muito apertada, procura usar aquelas calças que tem sustentação para a barriga, um bom sutiã também que tem uma boa sustentação, porque tudo isso também interfere, tá? A alimentação também é essencial, tá? A alimentação é essencial, mais uma vez, né? Mais uma vez eu tô aqui para falar da alimentação e da sua importância. Então a gente é o que a gente come, tá? Açúcar, gordura, fritura, nada disso nos traz uma composição corporal que seja saudável, vamos dizer assim. Isso interfere em todos os nossos processos biológicos, tá? Então, a alimentação está envolvida em todos esses processos. A pele é muito reflexo do que a gente come, do que a gente bebe, tá? O nosso suor, ele é uma forma da gente excretar resíduos, né? Então, até o nosso suor, ele diz muito sobre o que a gente está ingerindo. A gordura que a gente excreta pelos poros, né? A quantidade de gordura que a gente excreta pelos poros. Então, a gente reflete o que a gente bota para dentro, tá? Em relação às manchas no geral, né? Porque, como eu falei, tem a hiperpigmentação que é natural da gravidez. Então, uma espinha que apareça e você espreme, ela pode virar uma mancha. Depilei com gilete, fiz foliculite, que são aquelas espinhazinhas que ficam depois da depilação. Aquilo dali pode virar uma mancha, tá? Arranhei, eu tive um corte na gestação, pode virar uma mancha, tá? Por isso é muito importante esse terceiro fator que eu vou falar, que é a fotoproteção, tá certo? Fotoproteção nada mais é do que evitar a incidência direta de luz do sol, tá? Evitar de que forma? Tanto de forma mecânica, barreira mecânica, que é o quê? Primeiro, ficar na sombra, né? Procurar não ficar diretamente exposta ao sol. O uso de barreiras, de chapéu, de sombrinha, né? Então, essa é a primeira forma de evitar. E a segunda e mais importante é o uso de protetor solar 24 horas por dia, tá? Protetor solar, ele tem que ser usado não só quando a gente vai para o sol, porque quando a gente está em casa, a gente tem uma incidência indireta de luminosidade, e essa incidência indireta de luminosidade também interfere na nossa pele. A gente também recebe radiação quando está na sombra, por exemplo, tá? Lembram? Alguém já lembra de algum dia que estava nublado e você foi para a praia e disse: vou passar protetor não, porque está nublado. Voltou todo queimado. Por quê? Porque a radiação é independente da luz do sol, está diretamente em você, tá? Então, evita a luz direta, porque obviamente ela traz mais dano do que a luz indireta. Mas isso não significa que a luz indireta não vá também não vá trazer nenhum dano, né? Então, tanto a luz direta quanto a luz indireta. Então, tem que passar protetor solar, mesmo que fique em casa, tá? Essas luzes brancas que a gente tem em casa de fluorescente também tem radiação, viu? Quem não sabe, fique sabendo, tem radiação. Então, é muito importante que a gente sempre esteja de protetor solar, tá? E tem muito protetor solar que é hidratante e vice-versa. Tem muito hidratante que tem fator de proteção solar. É importante que na gravidez esse fator seja alto, tá? Principalmente para o rosto. É importante que esse fator seja 50 ou mais para o rosto, tá? Se puder manter esse fator para o corpo também, ótimo, maravilhoso, tá?
Em relação aos produtos anti-idade, né? Tem muita gente que já faz tratamento desde cedo, que cuida muito da pele e que já usa esses produtos, né? Então, tem que imediatamente suspende e procura um dermatologista. Descobriu que tá grávida, tô fazendo cada tratamento. Suspende e procura um dermatologista, tá? Porque tem muito produto anti-idade também que não é recomendado para gestação, principalmente naquela fase crítica dos 3 primeiros meses, que é quando todos os órgãos e todos os sistemas do bebê estão em pleno vapor de formação, né? Tá todo mundo ali, tá tudo se formando, tudo se arranjando, e aí é importante que a toxicidade seja reduzida ao máximo. E os produtos, os cosméticos, né, estão envolvidos aí nessa toxicidade, alguns deles, não todos, mas alguns, tá certo? Na gravidez, ácido salicílico e retinóico. Tava tentando lembrar do retinóico, que é a famosa vitamina A, né? Então eles são contraindicados, tá? E tem que aí ver realmente com o profissional cada caso, o que era que estava usando, para recalcular e ver o que é que pode usar. Principalmente também para as mulheres que já têm algum problema de pele, né, que já estão fazendo tratamento por já ter alguma doença de pele ou estarem tratando alguma coisa específica, e aí realmente tem que ver como é que vai ficar o tratamento, se vai usar outro tipo de produto que não seja tão eficaz quanto o que estava usando, mas que também não fique sem nenhum tipo de tratamento, né? Antioxidante, produto com vitamina C, vitamina E, geralmente são os que são mais recomendados nesses casos, né? E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Valéria, mas e se mesmo assim, se mesmo com todos esses cuidados, mesmo usando tudo direitinho, mesmo caprichando na hidratação, na fotoproteção, bebendo bastante água, o que é que eu vou fazer? Vai aparecer, se for aparecer, porque você disse que tem um fator genético aí. E aí, se mesmo assim elas aparecerem? Primeiro passo de tudo é aceitar que aquilo ali faz parte do processo, né? Faz parte. Já está para você. O que já está para você, né? Lembre-se que é um processo importante da sua vida, importantíssimo, que vai passar, né? Tem uma data determinada, vai passar aquilo dali. E assim, como é que você quer lembrar desse período da sua vida? Como é que você quer lembrar da sua gestação? Você quer lembrar como um período que você ficou estressada, chateada, não quis tirar foto? Depois, talvez você se arrependa, né? Então, aceite que é passageiro, aceite que a gente não tem controle sobre tudo, a gente não tem controle sobre tudo. Lembre-se que é um processo importante da sua vida, que aquilo ali vai passar, e a forma como você vai encarar esse tempo, esse processo que foi importante para você, que você jamais vai esquecer, vai depender de como você vai encarar essa sua perda de controle, tá? A gente não tem controle sobre tudo, então só nos resta aceitar e tentar encarar da melhor forma, tá? Se a gente não tirar foto, o que é que a gente vai acontecer lá na frente? Ah, eu devia ter tirado. Eu fui besta por ter dado muita importância a isso e não ter aproveitado melhor, não ter aproveitado mais e não ter dado a devida magnitude ao processo como um todo, né? Às vezes a gente se prende a coisas menores, não vou dizer detalhes, porque para cada mulher isso tem uma significação diferente. Mas às vezes a gente se prende a coisas menores e aí lá na frente, quando a gente reavalia todo o processo, a gente vê que poderia ter feito de uma forma diferente, né? Então assim, fica a mensagem. Não se diminua por coisas que não vão te definir, né? Você enquanto pessoa, você enquanto mãe, você enquanto mulher, enquanto ser humano, você não é aquilo ali, você não é aquelas marcas, né? Aquilo ali são detalhes que vão incomodar, ok, mas que a vida é feita dessas coisas, né? Nem tudo vai agradar a gente e a gente tem que saber lidar com os percalços que acontecem no caminho, tá? E hoje em dia já tem inúmeros tratamentos que vão minimizar bastante, né? E lembrando que
a recuperação dessas lesões, a reversão dessas coisas que vão aparecendo, o que é que dependem de quê? Além dos tratamentos, né, que vão ser feitos e que poderão ser feitos, dependem de como você vai ter e manter o seu estilo de vida após a gravidez, né? Eu sei que o puerpério é complicado, eu sei que nem sempre dá pra gente se alimentar direito na hora certa, né? Que nem sempre dá pra gente respeitar os horários, comer da forma mais adequada possível. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que se esforçar, porque a gente tem que pensar que lá na frente a gente vai querer envelhecer com saúde. Seja para terminar e criar os nossos filhos, seja para viajar, para o que cada um tiver como plano de velhice. Mas a gente está fazendo investimento agora para o futuro. Então a gente tem que pensar todos os dias em como melhor investir o que a gente tem hoje para lá na frente a gente colher os frutos, né? Então acho que é isso. Acho que o principal eu já consegui falar para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Se conhecerem alguma mamãe ou alguma mulher que vocês achem que precisa desse conteúdo, que precisa dessas informações, por favor, compartilhem, tá? É importante que essas informações cheguem no maior número de pessoas possíveis para que a gente tente mudar, né, algumas coisas e fazer com que cada vez mais mulheres se empoderem do seu processo de gestar, tá certo? Deixem nos comentários as impressões de vocês aqui embaixo e muito obrigada pela atenção. Um beijo e até a próxima!